recebi um pleito do Conselho Deliberativo, do presidente do Conselho, para que Eduardo Freeland vá debater com conselheiros e conselheiras o futebol do Bahia. Não é? De pronto, eu e Vitor já aceitamos, lógico, é óbvio, quanto mais debate sobre o tema, ainda mais no momento sensível, melhor, não é? Para que os conselheiros e conselheiras possam tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, questionamentos, ouvir mais de Freeland o que ele pensa para o futebol do Bahia, para que a gente tenha a visão de que estamos num momento muito difícil, mas que temos caminhos importantes para uma retomada. E, portanto, Freeland, nós aceitamos aí junto com você, né, esse convite, lógico, você também tinha que aceitar, para debater um pouco no Conselho Deliberativo próxima semana, quando todo torcedor e torcedora, sócia do clube, poderá também desdobrar mais esses temas que foram tratados aqui em coletiva, né? Tratar com mais detalhes, com mais minúcias e para que a gente tenha a segurança necessária que no momento de crise a gente consegue olhar para frente e ver que temos caminhos bons pela frente. Presidente, bom dia. Semana aí de muita tensão, né? Na verdade, meses de muita tensão desde o rebaixamento do Bahia. Você tem lidado com muita pressão, muitos pedidos de saída por parte dos torcedores. Só que agora apareceu um pedido de impeachment de um grupo de conselheiros, justamente pela questão do diretor de futebol. Independente da força jurídica desse pedido, como é que você lida com esse pedido? Ulisses, eu vi o Bahia numa luta profunda pela democracia, né? Profunda. E eu participei dessa luta lá em 2013. Então, eu podia, digamos assim, pela substância jurídica do pleito, até simplesmente desconsiderar, né? Porque não tem fundamento jurídico absolutamente nenhum. Mas eu fiquei, assim, chocado, né, com a visão que as pessoas têm, algumas pessoas têm, da democracia do clube, né? É engraçado quando a gente olha a experiência do futebol brasileiro e vê assim, os clubes que trocaram de presidentes a partir das crises foram para onde? Estão onde hoje? A gente tem um exemplo aqui do lado, né, do nosso rival, Vitória, que teve, salvo engano, 5 presidentes em 2 ou 3 anos, não sei. E foi para onde? O Sport, nosso co-irmão aqui do Nordeste, passou e ainda passa por isso, né? Renúncia, impeachment. Gente, isso é uma resposta vazia para um grande desafio que nós temos, que é de enfrentar a crise. Então, o meu papel nessa história é de, primeiro, resguardar o estatuto do clube, né? Porque senão qualquer presidente que em algum momento comande um rebaixamento vai ter que sair. E aí, depois disso, qualquer presidente que não ganhar uma competição vai ter que sair. E depois disso, qualquer presidente que perder 3 partidas seguidas vai ter que sair. Então, para mim, são escolhas que eu diria que estão no nível da irresponsabilidade. Isso não significa, Ulisses, que eu deixe de trazer para mim o impacto de uma crítica profunda que isso significa, né? E eu sinto e reconheço isso. Eu não posso menosprezar o simbolismo de movimentos, né, como esse, mesmo sendo irresponsáveis, como eu disse, mas eu estou no momento não é de pensar em mim. Porque se fosse para pensar em mim, meu amigo, era a coisa mais fácil. Eu tenho minha vida resolvida, eu pegava minhas coisas e ia embora. Eu estou pensando na democracia do clube, que tantas pessoas lutaram por ela, e de como determinados movimentos dito irresponsáveis, com a democracia, com o estatuto e com a estrutura do clube, com a história do clube, podem fazer, porque o problema não é eu sair ou não sair. O problema é se um presidente sai por causa de um rebaixamento, o próximo vai sair porque não ganhou uma Copa do Nordeste, o outro vai sair porque não ganhou o Campeonato Baiano, e o outro vai sair porque perdeu 3 partidas seguidas. E aí o Bahia vai virar um clube que vai ter 5 presidentes a cada 3 anos. E todo mundo já sabe onde isso vai dar. Então, meu papel aqui é, primeiro, de proteger a democracia do clube, que foi tão cara para nós, foi tão preciosa para nós, e, segundo, de entender que nós temos muito boas perspectivas de sair dessa crise. Muito boas, né? Eu vou me permitir me alongar um pouco, né, com a paciência de vocês. Nós temos uma profunda crise no futebol, mas nós estamos num processo final de superação da crise da pandemia do Covid, né? Eu tenho falado muito pouco sobre isso, Ulisses, até porque eu tenho buscado fazer mais do que falar, e eu disse isso no começo do ano. O Bahia está num processo, por exemplo, de reestruturação da sua dívida, que vai nos dar, no curto, médio prazo, um ganho absolutamente incrível de enfrentamento desse problema histórico do clube, né? Vou dar o exemplo aqui, por isso que eu vou me permitir me alongar um pouco e pedir a todos paciência, né?
que temas financeiros e de gestão às vezes não são tão interessantes para o torcedor, mas a gente precisa falar, né? Nós estamos praticamente quitando uma dívida da BWA, que é um processo histórico do Bahia, de mais de 20 milhões. Né? Uma confissão de dívida de 2011, que foi... surgiu um papel aqui, né, com a confissão de dívida de 6 milhões e pouco. Parte disso a gente identificou dentro do clube, parte não. Mas, enfim, o Bahia tem uma condenação hoje que 10% de toda a sua receita, desde setembro de 2019, ela é sequestrada para pagamento dessa dívida. Essa dívida, nós temos já mais de 22 milhões, 23 milhões alocados lá dentro. Em plena pandemia, 10% das verbas do Bahia foi sequestrada para pagamento dessa dívida. Ou seja, já tem 23 milhões lá, faltam 470 mil. Está praticamente esgotando essa dívida, que é a dívida histórica do clube. Segundo ponto, a dívida a dívida trabalhista, né, que está hoje entre 25 e 30 milhões. Nós recebemos uma proposta, também não comentei sobre isso, vou comentar agora, né? Recebemos uma proposta há cerca de 30 dias atrás, melhor do que tínhamos recebido para a venda do Fazendão, e por isso nós ainda não tínhamos efetivado a venda do Fazendão. A proposta era de 22 milhões, hoje nós temos uma proposta de 26 milhões e 400, mais 3 milhões de patrocínio da empresa, ou seja, 29 milhões e 400, que cruza com a dívida trabalhista. Né? A gente diz desde o começo, a venda do Fazendão era para quitar a dívida trabalhista. Lógico que o fluxo de caixa não vai ser exatamente o mesmo, mas a venda do Fazendão agora garante a quitação da dívida trabalhista em termos de volume financeiro. Ou seja, a gente se livra da dívida da BWA de 23 milhões, 24 milhões praticamente, se livra da dívida trabalhista, porque nós construímos esse treinamento aqui sem vender o centramento anterior e sem pegar financiamento. Esse que Freeland falou, que é um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, foi construído com o suor dos sócios, da sócia, do torcedor e da torcedora, sem financiamento bancário. Isso nos permitiu manter o centro de treinamento, o Fazendão, e agora praticamente quitar a dívida trabalhista com a nova proposta que a gente recebeu. Então a gente se livra da dívida da BWA, 24 milhões, pago todo ao longo da pandemia, se livra da dívida trabalhista, pago com o ativo do clube, e aí vão outros movimentos. A gente vai registrar em 2021, né, o balanço que vai ser publicado daqui a pouco, um superávit de 40 milhões de reais. Aí o torcedor fala assim, então está sobrando dinheiro. Não, não é superávit de caixa. A gente conseguiu uma renegociação da dívida fiscal do Bahia, que reduziu a dívida fiscal do Bahia quase em 50 milhões. Quase em 50 milhões. Por conta de uma lei de refis, de refinanciamento, que foi aprovada no Congresso Nacional e teve o acompanhamento nosso. Eu, quando era membro da Comissão Nacional de Clubes, participei da elaboração do projeto de lei no Congresso Nacional e mostrei a dificuldade que os clubes de futebol tinham para manter em dia o seu pagamento durante a pandemia. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pelo governo federal e hoje resultou numa redução de quase 50 milhões da dívida fiscal que nós tínhamos. Portanto, vai aparecer esse superávit lá, lembrando ao torcedor que não foi sobra de dinheiro, é um superávit contábil, é redução da dívida. Portanto, nós temos 50 milhões de redução da dívida fiscal, quitação da dívida da BWA de 23 milhões, quitação da dívida trabalhista no casamento com o fluxo de recebível do Fazendão, e uma outra coisa importante, que é um processo que amedronta o clube, de aproximadamente 100 milhões de reais, que é o processo do Opportunity, ainda decorrente da briga com o Banco Opportunity do Basa no final da década de 90, a briga mais recente nos anos 2000. Estamos muito perto de fechar um acordo, que deverá inclusive ser analisado e enviado ao Conselho Deliberativo, porque eu pedi, pelo tamanho e pela dimensão dessa responsabilidade, que o Conselho Deliberativo analisasse isso, e a gente vai mandar em breve, mas estamos muito próximos de fechar um acordo que vai não equacionar, vamos precisar pagar, mas talvez com desconto de 60% a 70% desse valor da dívida. Quer dizer, vamos pagar entre 30% e 35% da dívida ao longo de 7 anos. Portanto, o que eu estou colocando aqui, nesses 4 itens, BWA, dívida fiscal, dívida trabalhista e Opportunity, é uma virada de jogo que é histórica para o clube, mesmo ainda sofrendo com as dívidas de curto prazo da pandemia. Não quer dizer que semana que vem a gente vai conseguir pagar todas as despesas do clube com facilidade, porque nós ainda temos um déficit de 52 milhões do ano de 2020, que hoje já está em 38, né? Já reduzimos de 52 para 38. A cada dia vamos superando mais um pouco. Sofremos ainda com dívidas de curto prazo, vamos sofrer por um tempo, mas no macro eu acho que a gente está com um processo de saída de médio prazo que é muito importante para o clube. Portanto, aí eu vou voltar à sua pergunta e novamente pedindo perdão pelo alongamento, mas eu acho isso necessário, o torcedor precisa saber dessas coisas. Eu não tenho como olhar para uma crise de futebol, mesmo com a ferida enorme como é um rebaixamento, e entender que eu não tenho mais o que fazer nesse clube. Eu não tenho como achar isso.
Eu tenho um mandato até o final do ano que vem, eu tenho uma missão enorme ainda para cumprir e eu tenho desafios que são muito grandes, que vão talvez permitir que as dificuldades que a gente viveu na pandemia possam ser amenizadas no futuro com todo esse movimento que a gente está construindo desde o começo da nossa gestão. Uma gestão que dobrou o faturamento do clube em 2 anos, de 90 para 190 milhões, criou marca própria, fez um novo plano de sócios, saiu de 14 mil para 47 mil sócios, fez um centro de treinamento dos mais modernos. Eu não desaprendi a fazer isso. Eu tenho que ter humildade para reconhecer os meus erros, foram muito graves no âmbito do futebol. Mas eu não desaprendi a fazer a gestão que eu fiz minha vida inteira. E eu acho que foi com esse aprendizado que eu já mostrei que sou capaz, combinado com a humildade de reconhecer os erros, que eu digo assim, nós temos coisas boas pela frente e essas coisas boas vão acontecer. Guilherme, eu tomei conhecimento de que o salário vem sendo pago normalmente, porque assim, quando o resultado não vem, a primeira pergunta do torcedor é: será que o salário não está atrasado e tal? E como explicar esse momento do Bahia? Lá, quando caiu lá em Fortaleza, você falou que era o pior dia ali de sua vida dentro do clube e tal. Só que aí começa um ano igual termina 2021. Tipo, a gente cai em 2021 e em 2022 brigando para não cair no Baiano e o risco de ficar fora da Copa do Nordeste. Veja, Marinho, quando eu disse lá no final do jogo com o Fortaleza, eu disse que a responsabilidade era totalmente minha, eu sigo dizendo, eu sou o grande responsável pelo que acontece no clube. Eu sou o culpado, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não posso achar que a gente não tem o que melhorar também em todos os setores do clube. O presidente, no final das contas, é o culpado de tudo. Mas a gente olha para o nosso elenco hoje, mesmo sabendo que é um elenco que ainda precisa ser reforçado para o Campeonato Brasileiro, mas a gente olha para ele e fala, esse elenco não é para estar nessa posição, não é para estar sofrendo como está sofrendo. Então, assim, falta peça, falta peça. Mas a gente não pode entender que o que a gente está conseguindo mostrar em campo é equivalente ao que nós temos de material humano. Eu acho que tem ainda avanços, e por isso que eu digo que Guto, que já mostrou a capacidade que tem em vários momentos, por exemplo, ficou 7 jogos sem tomar gol na Série A do ano passado, tem uma missão, e ele sabe disso, e ele está aqui pela competência dele, tem uma missão de, por exemplo, arrumar um pouco mais para que a gente não tome gol como tomamos 3 gols do Sport naquele momento ali, com tanta facilidade. Os atletas também têm a necessidade de se dar um pouquinho mais, se doar um pouquinho mais. Dentro do clube, cada membro do staff tem uma missão de melhorar, seja melhorar o ambiente, que já é bom, mas precisamos melhorar, seja de melhorar o seu trabalho propriamente dito. Então, a gente hoje, da porta para fora, a responsabilidade é toda minha. Da porta para dentro, o que a gente mais tem feito, ontem eu vi no clube aqui, o treino de ontem, para mim, foi um treino que parecia o primeiro dia do trabalho de Guto. No bom sentido, de empenho, de vontade de retomar, de vontade de virar esse jogo. Por quê? Porque quando a gente perde aquele jogo no sábado, no domingo, ou eu tenho um trabalho longo para fazer, para entender cada vez mais o que está acontecendo, corrigir, puxar e cobrar de cada um muito mais e ser cobrado também, ou então é melhor desistir, que não é o nosso caso. Então, assim, da porta para dentro, a culpa é minha. Da porta para fora, a culpa é minha. Da porta para dentro, é o trabalho de cada um que a gente vai cobrar. Marcelo Cirino, o jogador chega em setembro, se recupera de uma lesão muito grave, estreia em janeiro e vai embora em fevereiro. Um jogador que era apontado para jogar em 2022, 2023. Aconteceu o que aconteceu, ele sai. Queria que você falasse sobre essa contratação, sobre esse caso e o que ficou de acerto entre vocês aí, sobre alguma pendência de pagamento, enfim. Como é que foi esse comum acordo com o jogador? Ótimo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de responder. Quando o campo está ruim, quando o resultado não vem, tudo vira um problema enorme. Tudo é incompetência, tudo é... E eu compreendo, veja, eu não tô achando ruim. Isso faz parte do jogo do futebol. Faz parte do jogo. Então, eu ter a oportunidade de responder sobre isso, para mim, é importante. Cirino veio porque ele estava livre no mercado. O Bahia não pagou nada para trazê-lo, ele não comprou o Cirino. Nós fizemos um acordo de imagem e salário com ele. No primeiro mês, nós vimos que a recuperação dele ia ser mais longa do que a gente imaginava, pela dificuldade dele mesmo, pós-cirurgia. Ele fez uma cirurgia muito importante em fevereiro. Essa recuperação se mostrou um pouco mais longa e nós combinamos, primeiro, não houve nenhum investimento em intermediação, nós não pagamos nada a empresário, nada, nenhum real de comissionamento. E nós combinamos de manter o salário dele em dia e de negociar posteriormente o pagamento de imagem. Por quê?
porque dentro daquilo que estava estabelecido, nós entendíamos que o salário é para a subsistência, né, da sua família, de tudo aquilo, e que a gente precisava também que o jogador voltasse a campo, nos ajudar a performar para que a imagem fosse paga. E combinamos isso tudo da melhor forma civilizada possível. A gente apostava na recuperação de Cirino, ele começou a entrar, começou a ir bem, aos poucos retomar, é muito difícil a retomada dele. Surgiu o fato da bomba, né, misturado também com um problema familiar que ele teve no mesmo final de semana. Cirino nos procurou e disse: presidente, eu não tenho mais clima para ficar no Bahia, não quero mais ficar, não é meu desejo ficar, e você tinha dito no começo do ano que só ficaria no Bahia quem quisesse ficar no Bahia. Eu disse isso a todos os atletas, no primeiro dia aqui em 2022. Só fica quem quiser ficar. Ele me procurou de maneira muito civilizada, eu preciso voltar ao Paraná, que é onde minha família está. Ele tem família no Paraná. Eu preciso voltar, vou tentar jogar lá, e eu queria abrir mão de tudo que eu tenho do passado para o Bahia, de tudo, o Bahia não me pagará mais nada, e o Bahia me libera para voltar a procurar um clube na região do Paraná e, de certa forma, tentar recuperar meu bom futebol. Eu olho no olho das pessoas. Eu olho no olho. Eu acredito que tem horas que você tem que dizer o seguinte: perdemos algum dinheiro, perdemos, erramos, mas qualquer coisa diferente do que eu fiz a partir dali seria um novo erro. Não, Cirino, você tem que ficar, você é obrigado a ficar porque o seu contrato está aqui, você tem contrato até o final do ano que vem, nós te recuperamos. Ou seja, ia ficar um jogo, digamos assim, de desinteresse das duas partes, e que hoje, no momento que a gente está, eu estou muito mais pensando em não cometer novos erros do que ficar preso a erros do passado. Virar a página, limpar o ambiente, dizer: se você quer ir, não quer ficar aqui, vai, eu também não posso te pagar mais nada, porque o clube não pode ter um prejuízo maior do que eu já teve. Vira a página, e o que a gente gastaria com ele numa folha abre espaço para a gente trazer atletas que talvez tenham mais intensidade e desejo de estar aqui. Porque a saída dele abre caminho para outros. Guilherme, hoje o momento é de protesto, de pedir a sua saída, como você já falou, mas o governador liberou aí 50% da capacidade. Como trazer esse torcedor de volta para o estádio para também ajudar a tirar o Bahia dessa situação? Marinho, nos momentos mais difíceis, o torcedor abraçou o clube. Eu tenho falado isso sempre. O problema é que, depois que eu falo isso, o Bahia continua perdendo. Esse é o problema. Porque o torcedor também não quer ser reconquistado pela palavra. Ele quer ser reconquistado pela bola entrando, não é pelo resultado. Mas não vai acontecer uma coisa primeiro para depois vir outra. Não vai ser primeiro a bola entrar para o torcedor voltar a acreditar no clube. Essas coisas podem acontecer de forma conjunta. Então, eu respeito e eu digo com toda humildade e dou razão ao torcedor pelos protestos. Dou razão. Acontece que, do outro lado, tem um clube que ele ama, que ele é apaixonado e que ele quer participar. Eu tenho certeza que, no íntimo, o torcedor quer parar de ficar revoltado com o Bahia. Ele quer. Ficar revoltado com o Bahia é uma coisa do momento, mas ele está louco para voltar a abraçar o clube. Não é? Eu acho apenas que essas coisas não vão acontecer primeiro uma coisa, depois outra. Nem a gente pode cobrar do torcedor que venha primeiro para depois a gente dar o resultado, nem a gente também conseguirá dar o resultado primeiro se o torcedor não participar disso. Então, o meu desejo muito íntimo é que a gente seja capaz de entregar nos próximos jogos a competitividade e o resultado que o torcedor quer e merece, e o torcedor consiga reagir a isso no mesmo momento, com presença, com apoio, mesmo com desconfiança, mas um apoio com desconfiança. É isso que eu desejo muito. Vou me alongar um pouquinho agora na pergunta. Pois no não. futebol, é comum que os dirigentes falem que o técnico está prestigiado em um momento de pressão. E você acaba de falar que viu ontem o Guto como se estivesse no primeiro dia, dedicado, como sempre faz, né? Normal. O Guto Ferreira tem uma história no Bahia, isso todo mundo sabe. Na situação do Roger, antes dele cair, você tinha publicado um longo texto falando sobre o trabalho dele e pouco depois ele cai. E aí eu te pergunto, Belintani, a depender da situação do Bahia na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, o Guto segue para a Série B, você consegue garantir isso para o seu torcedor? Ulisses, falar uma coisa sobre isso é muito importante, né? Futebol, e Freeland falou isso muito,
ele muda muito de circunstância de semana para semana. O que eu posso te responder é com uma análise que nós temos feito. É o seguinte, se nós tivéssemos um treinador aqui hoje e esse treinador fosse demitido, nós procuraríamos Guto Ferreira para assumir o Bahia. Então, dito isso, eu preciso sempre considerar isso para qualquer decisão que eu tome. Porque se ele é um cara especialista em Série B, além de ser um treinador de nível Série A, mas já mostrou que é especialista em Série B, conhece a história do clube, temos uma relação de profundo respeito, temos um trabalho que a gente vê acontecendo, eu, para qualquer pensamento de desligamento de um treinador, eu tenho que pensar quem eu traria no lugar. Eu traria Guto Ferreira se eu demitisse um treinador do Bahia hoje. Então, isso passa sempre pela minha cabeça. Com relação a contratações, Belitani, a gente fala do lado direito, perguntou de Jonathan pro Eduardo, porque passou pelo Botafogo, e o Jonathan não vem sendo relacionado. Mas a situação do André, jogador que ontem foi convocado mais uma vez para a seleção, agora pela primeira vez para o Sub-20, você tendo André e Borel ali, e essa situação de Jonathan, é um lado que ainda carece de contratação? Veja, eu não queria tocar em setores específicos e nem falarei muito sobre futebol, porque nós temos agora alguém a quem eu dei a chave do futebol, então eu não tenho mais essa chave. Essa chave está com Frila e ele fala sobre essas coisas. Né? Eu peço apenas alguns dias, porque ele vai se ambientar e vai dar uma resposta com muito mais qualidade do que a que eu daria agora. Né? Eu acho que cabe a ele agora fazer essa avaliação e ter esse tipo de resposta. Fala da convocação de André. Ah, sim, muito boa, né? Muito boa. Assim, Marinho, para nós é um orgulho enorme, né? A primeira Sub-20. André é um cara que tem histórico já de seleção brasileira e está mostrando no profissional, mesmo ainda precisando, né, melhorar muito, a gente sabe disso, um jovem, e Borel também, um jovem em formação, mas a gente vê que a gente começa a revelar muitos jogadores na sequência do que a gente já vem fazendo há algum tempo. E talvez isso é uma boa notícia, mas também explica muito o sofrimento do nosso time atualmente. A idade média do nosso time é baixíssima. É baixíssima. Nós estamos com muitos jovens em campo. A torcida sempre nos cobra que use a base. Mas é lógico que a gente tem que usar a base também de uma forma que o time não sofra como vem sofrendo. Né? Porque senão os próprios meninos da base não conseguem ser revelados num time que perde como a gente está perdendo. Mas eu estou muito otimista com as gerações que vêm. A gente tem gerações muito boas dentro do clube, 2004, 2005, né? Nós temos jogadores de um nível muito fora da curva, 2006, 2007, inclusive resultante do projeto de iniciação que a gente começou em 2018, sub-13, sub-11, sub-9. Esse projeto começa a dar frutos e nos orgulha muito assim, a convocação de André, mas mais do que isso, a gente vê jovens virando opção do clube, né, para as competições, mas a gente não pode colocar neles as responsabilidades de serem decisivos ao longo do ano. Não é deles essa responsabilidade. Isso precisa ficar claro. Na medida que os dias vão passando, o assunto vai esfriando aqui dentro do Bahia, então é sempre bom a gente tocar nesse assunto. O Bahia tem alguma atualização a respeito do atentado naquele jogo contra o Sampaio e outra? Os casos de violência aí parece que vão aumentando, o efeito dominó, cada vez mais, teve no México agora, Brasil nem se fala, né? Vários casos depois do Bahia. Queria que você falasse sobre esses dois temas. Se vai ter alguma atualização e o que dizer sobre tamanha violência que a gente está vivendo. Isso é importante, Ulisses, porque isso impacta todos nós. Né? Esses dias foi com nossos jogadores, amanhã pode ser com vocês da imprensa, que porque falaram alguma coisa que o torcedor não gostou, falaram alguma coisa que algum bandido que está infiltrado na torcida não gostou. Vocês podem sofrer com isso, a gente pode sofrer com isso, os jogadores podem sofrer com isso, como já estão sofrendo. Né? Eu acho que, primeiro, nós temos uma missão como sociedade civil que somos, num país democrático, aberto e livre, porém um país que tem muito bem regulado direitos e deveres das pessoas. A gente tem a missão de separar o que é ódio, o que é raiva, o que é exagero, do que é uma cobrança natural dentro do futebol. Né? Quem não quer ser cobrado no futebol, não se envolva no futebol. Quem não quer ser, de certa forma, rigorosamente cobrado e, de certa forma, situado ali dentro do futebol, não vá para isso. Quem se envolve com o futebol sabe que é cobrança mesmo. Mas daí ser permissivo com o discurso de ódio que tem tomado conta da sociedade brasileira e entender que tudo vale, alguns falam assim, tudo vale menos violência física. Eu já acho errado isso. Nem tudo vale. Nem tudo vale. Você é responsável pelo que você diz. Você tem que ser responsável pelo que você diz.
E, além disso, tolerar a violência física, nós vamos cair num mecanismo muito perigoso que pode envolver torcedor, torcedora, filhos de torcedor, filhos de torcedora, e confundir isso com a cobrança que deve ser normal no futebol. A segunda coisa, então isso no plano mais aberto, a segunda coisa é que eu acho que a partir do momento que o governador colocou no Twitter dele que as pessoas serão encontradas e punidas, eu estou tranquilo. Porque se isso não acontecesse, o governador não colocaria no Twitter dele. Então eu estou tranquilo porque o governador me disse, a mim não, a toda a sociedade baiana, que as pessoas serão serão encontradas e punidas. Presidente, eu tinha te perguntado da última vez a respeito de SAF, que tínhamos praticamente 2 meses falando de SAF, e ontem volta novamente esse assunto. O Nicola falando, o pessoal do UOL também, entre outros profissionais de imprensa fora da Bahia. Qual é a situação de momento? Já surgiu alguma novidade? O que é que você pode falar a respeito disso? Bom, Marinho, vamos lá. Eu tenho dado respostas muito genéricas sobre esse tema, mas eu vou me permitir aqui, talvez, falar de forma um pouco mais específica. Certo? Não estava nos meus planos falar isso hoje, mas eu acho que a gente está num momento de avanço que talvez eu possa aqui, por minha mera liberalidade, falar um pouco, certo? Na verdade, a entrevista está muito maior do que eu imaginava, né? Eu achei que você ia fazer 1 ou 2 perguntas, né? Mas, assim, quando a lei da SAF foi elaborada, eu era também membro da Comissão Nacional de Clubes, coordenador da Comissão Nacional de Clubes, e eu participei em vários debates no Congresso Nacional sobre a elaboração da lei. Influenciamos bastante, ouvimos vários clubes, eu era o representante dos clubes nessa discussão, e a lei saiu de uma forma muito positiva para o futebol brasileiro, né? De fato, o Congresso Nacional nos ouviu, e o resultado disso é uma lei moderna e que, de fato, vai mudar a realidade do futebol brasileiro. Dito isso, qual é o nosso cenário? Nós temos aí 10, 12 clubes do futebol brasileiro que, economicamente, nós não temos nenhuma condição de disputar. Não são clubes com os quais o Bahia vai disputar. Grêmio e Inter, Atlético Paranaense, a gente pode até chegar lá, porque é possível, mas num processo de 10, 15 anos. Mas os 5 clubes de São Paulo, o Flamengo, o Vasco, eu estou falando de volume econômico, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro. Além disso, vai haver nos próximos 2, 3 anos um movimento de transformação de clubes pequenos e médios em sociedades anônimas do futebol, que vai tornar esses clubes economicamente maiores do que o Bahia, economicamente. Às vezes clubes inexpressivos sob o ponto de vista de biografia, de história, de títulos, mas vão virar da noite para o dia economicamente mais fortes que o Bahia, e o Bragantino é um exemplo disso, né? Ou seja, se a gente tiver 10, 12 clubes que economicamente já estão acima de nós, e mais 5 que virem SAF e virem também economicamente acima do Bahia, nós vamos ter um cenário de Série A do futebol brasileiro que vai sobrar pouco espaço para clubes médios que não tenham se transformado em SAF. Dito isso, você vai dizer, então o Bahia tem que se transformar em SAF? Não, não precisa, mas precisa ter conhecimento desse cenário. Pode escolher não se transformar, mas tem que conhecer que o cenário vai ser um cenário muito difícil daqui a 3, 4 anos. Não tem problema, preferimos um clube que a gente seja dono, não venda a ninguém, somos proprietários, decidimos, democrático, aberto, porém, precisamos saber as consequências dessa decisão. Fazer SAF ou não fazer SAF não é certo nem errado, é uma escolha. É uma escolha. A gente quer um clube mais competitivo e que a gente interfira menos politicamente, ou queremos um clube que, de fato, a gente comande politicamente, mas seja menos competitivo? Essa resposta tem que ser dada não por mim, mas pelo torcedor. Dito isso, eu e Vitor, desde então, buscamos desenhar o melhor projeto possível para uma SAF no Bahia, para que na hora que o sócio e o conselheiro estudem esse tema, eles não comparem manter-se como associação ou uma SAF ruim. Tem que ser o seguinte, qual é o melhor projeto possível para o Bahia? E eu vou escolher isso ou manter-me como associação. Essa é a grande discussão de qualidade que poucos clubes estão fazendo no futebol brasileiro. Então nós, desde o ano passado, promulgada a lei, nós fomos buscar a concepção do que seria o melhor projeto para o Bahia. Nós avançamos muito e nós estamos muito próximos da construção desse projeto. Porque o Bahia não está no mercado atrás de um cheque. Nós estamos atrás de um projeto. Veja como as discussões da SAF no futebol brasileiro estão dizendo tal grupo vai investir 700 milhões, 800 milhões, 1 bi, 400 milhões. Isso não está no centro da nossa pauta.
O centro da nossa pauta é qual é o projeto que nós queremos colocar para o sócio e a sócia, o conselheiro e a conselheira analisarem. E dentro desse projeto está o dinheiro, é óbvio. Não se constrói um projeto, né, vencedor que mude o Bahia de patamar sem injeção de recurso. Mas o recurso não pode ser a única decisão. Então eu diria que hoje, como está o nosso momento, nós conversamos com muita gente, muitos grupos. Tinha dito há um tempo atrás que dois, três grupos entre eles estava próximo. Eu não vou falar nenhum nome, Ulisses, por uma coisa seguinte. Se eu falar o nome de um, eu simplesmente exponho uma negociação que não está no momento. Né? Então, não estou dizendo nem que sim, nem que não, nem grupo CIT, nem grupo alfa, nem grupo beta. Mas nós estamos juntos com esse investidor, com esse player, com esse, né, potencial investidor, discutindo o melhor projeto possível para o Bahia. E o melhor projeto possível é um projeto que mude o Bahia de patamar, que faça com que a gente consiga aspirar coisas maiores do que ter sempre uma limitação financeira, depender sempre da quantidade de sócios para poder estar mais ou menos alavancado. Né? Então, esse é a nossa construção do momento. O projeto está sendo muito bem discutido, num nível altíssimo. Né? É uma coisa de envolvimento muito grande nesse momento. E eu diria que estamos razoavelmente próximos de colocar essa discussão em debate, primeiro para a comissão do Conselho Deliberativo, com 7 membros da comissão, que tem feito um trabalho muito importante. Isso deve acontecer já, as primeiras... A gente já está discutindo muito, mais conceitualmente, mas de forma concreta. Talvez em 10, 15 dias a gente já tenha temas para trazer concretos na discussão do Conselho, da comissão do Conselho Deliberativo. E talvez mais algumas semanas a gente possa levar isso ao conhecimento do Conselho Deliberativo e do sócio. Repito, o Bahia vai fazer SAF ou não vai fazer, é o torcedor que vai decidir. Não é Belintani, eu não tenho poder para isso. Eu tenho que construir, eu e Vitor estamos trabalhando na construção do melhor projeto possível para a avaliação do torcedor. E hoje eu diria que numa escala de 0 a 10, eu estou com um nível de otimismo muito mais perto de 10. De que a gente vai conseguir em breve trazer para análise, repito, para análise do Conselho Deliberativo, da comissão do Conselho, do próprio Conselho e da Assembleia e do Conselho Fiscal também, que é muito importante nesse processo, um projeto que pode sim mudar a história futura do clube. Com muita responsabilidade, que é o que a gente está fazendo, com muito cuidado, que é o que a gente está fazendo. Eu não estou atrás de um cheque. O Bahia não merece uma discussão de SAF em cima de um cheque. Nós precisamos discutir um projeto.